Olá, meu irmão, minha irmã, Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. O Evangelho a ser lido nessas celebrações de hoje é o de Marcos, capítulo 7, versículo de 31 a 37. Aí, nesse capítulo, é comentado por Marcos que Jesus está andando e de repente ele é confrontado com um surdo e as pessoas pedem para ele sarar esse surdo, cuidar desse surdo. Então Jesus se penaliza do surdo e faz ele ouvir, abre os ouvidos dele. Ele usa até a palavra efatá, quer dizer abra. E depois ele pede para que esse surdo não saia falando por aí o milagre que ele tinha feito, mas era impossível de segurar. Recordo também que tem outras passagens também narradas por Marcos, que ele fala sobre audição. No capítulo 4, versículo 12, Jesus está fazendo uma parábola para os discípulos e comenta: para que olhem e não enxerguem, escutem, mas não compreendam. No mesmo capítulo 4, versículo 23, ele fala: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós estamos vendo nessa sequência como Jesus está preocupado que as pessoas ouçam. Mas ouçam para quê? Ouçam o quê? Eu entendo que ele está pedindo para a gente ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, que destampe as nossas surdez frente a essas situações. É interessante a gente ver quando uma pessoa está hoje mergulhada, ou no celular, ou no eletrônico, que você fala com ela, ela está ouvindo, mas não está te compreendendo, não está te dando atenção. Eu lembro de mamãe falando assim: você ouve bem, hein? Olha o que eu estou te dizendo, ouça muito bem. Quer dizer, era uma forma de dizer: você está ouvindo, mas preste atenção no que eu estou falando. Quando a gente vai numa missa também, numa celebração, o sacerdote ou o diácono prepara com tanto carinho a sua homilia. E para quê? Ele proclama a homilia e nós, da Assembleia, estamos escutando o que ele está falando. Mas é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente dar aquelas voadas. E muitas vezes, até isso em sala de aula, a gente voa justamente naquele momento que durante a prova o professor faz a pergunta e você fica assim, sabendo que ouviu dizer, mas você não consegue lembrar com detalhes. E o que quer Jesus? Quer que a gente lembre as palavras dele, o caminho para o céu. Essa é a mensagem que ele tenta dizer. Ele quer destampar os nossos ouvidos. Quantas vezes também a gente ouve falar: não se faça de surdo. E muitas vezes é até preferível se fazer de surdo do que escutar certas, como se diz na gíria, abobrinhas que a gente às vezes ouve. Então, vamos prestar atenção, porque Jesus não vai gritar nos nossos ouvidos. Ele vai ter uma voz suave. E naquela época a palavra era proclamada através da parte oratória, era falado. Então as pessoas tinham que prestar bem atenção, porque não tinha o livro para depois voltar a ler aquilo que ele tinha falado. Então o seu evangelho hoje está escrito, mas naquela época ele não tinha essa parte transcrita. Então até apóstolos como Mateus e Marcos fizeram a transcrição dessas parábolas, dessas mensagens de Jesus. Vamos abrir os nossos ouvidos. Graças a Deus a fonoaudiologia ajuda a abrir os ouvidos, mas nós precisamos abrir o ouvido para depois poder abrir o coração e a mente. Sagrado Coração de Jesus, somos todos coração.